Esperar o pessoal acabar de chegar aí. A gente vai falar hoje um pouco aí sobre a questão dessa montagem do projeto de pesquisa, que é algo que vocês estão sofrendo um pouquinho aí, pelo menos alguns, então acho que a gente precisa rever algumas coisas aí em termos de como que a gente inicia esse processo, certo? Deixa eu achar a aula de vocês, já mandei a aula no e-mail, a aula já está no portal, a aula está no grupo do WhatsApp, então vocês conseguem pegá-la aí facilmente. O pessoal está demorando. Aula 2. Então, vamos lá. Nessa aula, as dúvidas que vocês foram tendo aí com a montagem do trabalho, com a escolha do tema, com os procedimentos básicos de escrita, então tudo isso aí vocês precisam me chamar para a gente poder conseguir resolver esses problemas. Então, tudo que tiver de dúvida aí, vocês vão falando, o que for surgindo de dúvida, vocês vão comentando aí, que eu já respondo agora, e a gente já consegue seguir dessa maneira. Vocês estão tendo alguns problemas para escolha de tema, para o desenrolar do projeto de vocês, principalmente da parte escrita. O pessoal que vai sair para campo, o pessoal que o projeto depende de coleta, está um pouquinho preocupado com toda essa questão do coronavírus aí, então não sei realmente como vai ficar, mas a escrita do projeto a gente vai seguir tranquilamente aí, pelo menos até esse semestre todo aí a gente vai estar trabalhando com a escrita e espero que fim do semestre a escrita esteja completa e o trabalho esteja pronto para execução. E quem ainda não conseguiu estabelecer o tema, quem ainda não conseguiu definir o tema muito bem, a gente vai tentar fazer isso hoje, pelo menos em formas gerais que a gente vai utilizar para essa escolha de tema aí. Na apostila de vocês vão ter aí alguns itens a respeito de o que é o projeto de pesquisa, por que a gente realiza esse processo, por que a gente tem que fazer, seguir essas etapas aí. Basicamente, a gente usa o projeto de pesquisa para conseguir compreender alguma lacuna, compreender alguma falha, compreender algum problema, compreender alguma situação que a gente não tem uma resposta. Então, a partir de um tema, a gente acaba desenvolvendo algumas dúvidas, e essas dúvidas precisam ser respondidas. E quem busca, quem traz essas respostas para a gente é a execução do projeto de pesquisa. E, basicamente, a gente tem que passar por algumas etapas, algumas dolorosas no processo de estruturação, mas a gente acaba conseguindo aí, ao longo de todo o processo, concluir esses itens aí. Vamos lá. Então, o que a gente tem aí para iniciar seriam os nossos processos de escolha de tema. Então, o que eu vou falar nesse projeto? Se for um projeto de iniciação científica, se for um projeto de intervenção, que é comum para algumas graduações, utilizam projetos de intervenção, sem ser a necessidade de ser um TCC, de ser uma monografia. A gente tem essas opções aí. A gente vai trabalhar com o nosso TCC, e ele tem algumas formas, isso a gente vê em outra aula, mas a escolha de tema é algo um pouquinho doloroso para muita gente. Então, muita gente tem alguns problemas aí para conseguir realizar esses processos de definição. Então, o que a gente tem e o que a gente estabelece, basicamente, é que o assunto precisa ser definido. E, normalmente, a gente espera que algum tema dentro da graduação de vocês tenha chamado a atenção em algum momento.
Então, algum tema, ele precisa, ou a gente espera, pelo menos, que tenha chamado a atenção de vocês. E é nesse tema que vocês vão fazer a busca. Então, basicamente, vocês vão ter um assunto. Quero falar meu trabalho, meu projeto de pesquisa. Eu quero ir lá para a questão comportamental de algum grupo de animais. Eu quero ver questões de produção de algum grupo de planta. Eu quero entender como que é os aspectos reprodutivos de algum organismo. Então, a gente está basicamente trazendo temas gerais. E esses temas, basicamente, é o nosso assunto, e que a gente precisa formular perguntas a respeito desse assunto. Você quer trabalhar com o comportamento de determinado bicho. Tá, por quê? O que te gerou essa dúvida? O que trouxe você até aqui para fazer essa pesquisa? Sabe? Por que você está realizando esse trabalho? Por que você está fazendo essa pergunta? Será que essa pergunta já não foi respondida? Será que já não responderam essa pergunta que você está se fazendo aí? Então, a gente precisa estabelecer um assunto, começar a formular essas perguntas e ir em busca de conteúdo. Saber se realmente isso é algo novo, ou pelo menos é uma interpretação nova que você vai trazer. Nem tudo que a gente vê por aí, em termos de trabalho de conclusão de curso, em termos de projetos de iniciação científica, são totalmente originais. Normalmente são novas visões ou novas condições sobre aquilo que a gente conhece. Mas existem também os trabalhos que são totalmente inéditos. Isso não dá para a gente jogar esse mérito fora aí, não. Isso existe sim. Mas, basicamente, a gente tem muita revisão desses processos, desses trabalhos, e a gente acaba utilizando eles aí como uma forma de trazer uma nova visão, trazer uma nova interpretação para aquela pergunta que já foi feita. Talvez sobre novas condições, talvez sobre uma nova forma de tratamento, não sei. Mas uma nova visão sobre um determinado assunto. Então, é isso que a gente tem que saber. Eu tenho uma nova visão sobre esse assunto aqui de fisiologia de planta. Mas será que ele já não foi feito? Então, a gente precisa saber disso. A gente precisa ter uma busca muito grande sobre esses eventos aí. Então, para a gente conseguir iniciar, a gente vai ter que procurar, basicamente, um tema que atraia a gente, um tema que a gente goste em algum momento. Na minha graduação, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com microbiologia. Tinha certeza que eu ia trabalhar. Durante a iniciação científica, eu trabalhei com microbiologia de água. A gente fez algumas análises, a gente acompanhou em algumas comunidades rurais, em que a gente fez um levantamento do que a gente estava tendo ali de possíveis processos de contaminação que estavam presentes na água, no poço artesiano aí, do pessoal. Então, a gente fez um levantamento, viu que tinha uma contaminação gigantesca, enfim. Então, foi uma pergunta que surgiu através de um problema, que seria a utilização, né, dessa água sem tratamento, e será que isso ia trazer algum risco, ou coisa assim. Então, na minha cabeça, minha vida ia girar em torno da microbiologia. Não foi bem assim que a coisa seguiu aí. Depois eu comecei a ver que eu realmente gostava de grupos animais, aí eu fui trabalhar com grupos de insetos, mestrado em insetos, doutorado em insetos e por aí. E não saí desse grupo de indivíduos aí. Mesmo que hoje em dia eu ainda faço algumas coisas dentro da microbiologia, sim. Mas relacionado com cupim, relacionado com inseto. Então, foi o caminho que eu percorri. E vocês precisam definir o caminho que vocês vão percorrer. Qual área que vocês querem seguir. Independente de qual a sua formação. Então, se você está dentro da biologia, se você está dentro da administração, se você está dentro da agronomia, se você... Não sei. Independente da área que a gente está, a gente tem que entender que a gente precisa encontrar, a gente precisa achar os nossos pontos de afinidade. Achar em que local que a gente se encaixa, que a gente se enquadra aí. Quem quer ser mestre de tudo, quem quer compreender de tudo aí, acaba não entendendo nada no fim. Então, eu penso assim, sabe? Se você tá ali, você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar que você chegar serve. Não é assim que a gente deve levar a vida, né? Então, se você está realizando o seu
a sua graduação, você já tem que definir basicamente, ou pelo menos procurar, ou imaginar alguma coisa que vocês querem futuramente. E o estágio, o TCC, o projeto de iniciação científica, tudo isso são ferramentas que a gente tem para começar a moldar para onde a gente vai andar, começar a moldar para onde a gente quer seguir aí. E aí a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho dentro do meio acadêmico ou fora, né, ou para uma atividade profissional que não tenha ligação com o meio acadêmico. Aí. Isso é o que cada um estabelece para a sua vida. Enfim, a gente vai, então, procurar o nosso tema de pesquisa, a gente vai tentar definir as nossas perguntas, achar maneiras de responder essas perguntas, pesquisar para ver se essas perguntas já não foram feitas e já respondidas. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado aí para a gente não estar entrando em conteúdos que já foram desvendados, que já foram explorados de alguma maneira aí. Se a gente quer, basicamente, aí, atuar no nosso processo da composição, da produção do projeto de pesquisa, a gente tem que pensar em alguns itens sobre o nosso tema. O primeiro deles a gente sempre busca um professor, né? A gente busca um professor que oriente a gente, ou desoriente, mas a gente quer um professor que auxilie a gente no nosso processo de aprendizado. O desenvolvimento de um projeto de pesquisa é um processo de aprendizado, certo? Você não vai estar ali produzindo conhecimento, trazendo novas conquistas para a ciência, sem estar aprendendo junto. Então, a gente vai estar aprendendo junto, errando demais e aprendendo com esses eventos aí. E a gente vai ver que quando a gente começa no projeto de pesquisa, a gente fica querendo resolver todos os problemas do mundo. Quero tirar todos os problemas do coronavírus daqui. Quero eliminar todos os problemas. Mas a gente começa a ver que tem que ir um pouquinho com calma aí, porque nem tudo é tão simples assim. A gente tem um processo muito grande de aprendizado e um processo muito grande de planejamento que tem que acontecer quando a gente determina um tema. Então, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser objetivo e tem que ser algo que a gente consegue pesquisar a respeito para ver se já não é algo explorado, para ver se já não é algo que já foi realizado, que já foi respondido, talvez é algo antigo já e você não está sabendo. Nossa, tive uma ideia gigantesca aqui, uma dúvida muito bacana que eu vou conseguir responder. Já foi respondido lá em 1980. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí do que a gente está pesquisando. Uma outra coisa achei um tema qualquer. Vou ver questões de algum grupo de animal, algum grupo de planta, não sei. Então, vocês definiram um tema de vocês aí. Será que é relevante? Será que... o que esse projeto traz de contribuição? Eu gosto de fazer uma pergunta e odeio responder ela, que sempre... não façam isso, mas quando alguém está explicando o seu trabalho, a gente faz isso durante as bancas de TCC, quando um aluno vem me perguntar alguma coisa a respeito de algum tema de pesquisa, uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento qual a contribuição que o meu trabalho traz para a sociedade? Sabe? É difícil responder isso. Então, qual que é a contribuição que o trabalho de vocês, que essa pergunta de vocês, que a resposta que vocês encontrarem, qual que vai ser a contribuição que ela vai ter para um âmbito geral da sociedade, ou não, ela não traz nenhuma contribuição. Se não traz nenhuma contribuição para a sociedade, não traz nenhuma contribuição relevante em algum sentido, aí fazer isso para quê? Sabe, a gente tem que ter em mente que o nosso trabalho ele precisa ter uma relevância para alguém, ele tem que ser relevante. Há momentos em que os trabalhos são relevantes apenas dentro da comunidade acadêmica, quando é algo extremamente específico, ou que é pesquisa básica, não é pesquisa aplicada, tem essas diferenças aí que é problemático. Por exemplo, a pesquisa aplicada, ela já está relacionada a algo que já vai direto para a população. Um evento, um projeto de pesquisa que traz uma rota enzimática para a produção de biocombustível. Opa, foi ser aplicado. Então, eu já estou... o que isso pode trazer para a sociedade? Nossa, eu estou
trazendo uma ferramenta que pode ser utilizada para a produção de biocombustível. Então, olha, tá vendo? Eu estou trazendo para vocês uma contribuição que vai ser utilizada para a sociedade. Talvez não no meu trabalho. Talvez o meu trabalho seja só esclarecer a ferramenta. Alguém utiliza a ferramenta. E esse alguém tem uma contribuição maior aí. Mas a gente consegue perceber que lá comigo que iniciou essa descoberta, que iniciou esse desenvolvimento da ciência. E é isso que a gente precisa fazer. É nesse ponto que a gente precisa chegar. Então, a gente tem que ter aí, a gente precisa saber qual que é a relevância do nosso trabalho. Depois disso, é interessante e triste às vezes, mas a gente precisa conversar sobre esse tema com outras pessoas. Um projeto de pesquisa ele não vai ficar preso só lá na sua escrivaninha. Ele não vai ficar preso ali só no seu computador. Não deve. Então, a gente precisa estar comunicando realmente, fazendo todos os eventos de comunicação científica aí, em que a gente passa esse conteúdo e tenta, através de outras pessoas aí, conseguir uma nova visão sobre aquilo. Eu vou e conto para vocês o meu projeto. Beleza. Aí um de vocês vai, mas Edmar, e se acontecesse de você testar isso mesmo com aquela outra espécie que tem um comportamento diferente que nos... Opa! O que acabou de acontecer? Alguém trouxe uma dúvida para você, uma pergunta relacionada ao seu trabalho, talvez você consiga responder, ou talvez gere um novo trabalho, gere uma nova pergunta para um novo projeto de pesquisa. Isso é muito comum. Jamais, pelo menos num projeto bom, jamais vai acontecer de o desenrolar de um projeto de pesquisa não dar origem a novas dúvidas para outros projetos. Então, é muito comum isso acontecer. Então, você está respondendo uma pergunta que você estabeleceu em algum momento e, opa, e se eu tivesse feito isso com outra espécie? E se eu tivesse testado em outras condições? E se a condição climática fosse diferente? E se o número de réplicas fosse diferente? E se eu utilizasse outra técnica? Tá vendo? Tá surgindo novos questionamentos de acordo com aquilo que vocês já fizeram. Então, é comum, sim, um único projeto de pesquisa começar a se ramificar. Fiz um levantamento de espécies. Nossa, mas no processo de levantamento dessa minha espécie aqui, ou desse meu grupo de indivíduos, eu comecei a ver um padrão diferente de outros grupos que estão associados. Opa, um outro grupo de planta, um outro grupo de animais que está associado ao meu. Será que tem alguma relação dele com o outro? O que está acontecendo? Por que eles estão coincidindo sempre nas minhas coletas? O que está acontecendo com essa interação aí? Será que existe uma interação? Então, são dúvidas que vão surgindo a partir do desenrolar do projeto de vocês. Ou então, vocês estão procurando uma coisa e chega lá, percebe um outro evento completamente diferente acontecendo. Então, está surgindo novos itens, está surgindo novas perguntas aí que vocês podem responder ou não. Vocês podem responder no próprio trabalho de vocês ou gerar uma nova questão aí. Beleza, não vamos voar muito não, senão a gente vai muito longe falando da mesma coisa. No slide de vocês aí, a gente vai ver o que acontece com o nosso processo aí do processo de pesquisa científica. Basicamente, ele começa com a delimitação do tema, em que a gente delimita a nossa pergunta, fala qual vai ser a nossa pergunta, monta para a gente quais são as nossas dúvidas, basicamente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só escrever aí que eu respondo para vocês. Então, a gente vai estar delimitando o projeto, a gente vai estar delimitando aí qual que vai ser o nosso tema, certo? E só vai terminar com o processo de publicação, se você for publicar, que é o que a gente espera. A gente não vai produzir um TCC, produzir uma tese, uma dissertação, produzir um artigo de iniciação científica, puxar a gaveta e jogar ele ali dentro e fechar. Certo? É interessante que a gente consiga publicar, que a gente consiga ir atrás disso daí. E isso é dever nosso, tipo, eu desenvolvi o meu projeto, eu vou pegar meu projeto agora, vou escrever meu artigo e conseguir tentar, pelo menos, publicar esse conhecimento, né? Tentar mandar esse conhecimento adiante aí. E é isso que a gente vai tentar fazer com o nosso TCC, com os projetos que a gente for criando no decorrer, no desenrolar do curso aí, do nosso semestre, do nosso ano. Então, a gente vai ter, basicamente, o projeto de pesquisa, ele seguindo
tem no slide aí para vocês, mas ele segue basicamente uma sequência de itens. Então, a gente vai ter inicialmente ali um resumo. Aqui a gente está falando do nosso projeto acabado, então está prontinho. Então, quais são os itens que ele precisa ter? Então, ele vai ter ali um resumo, depois a gente vai ter uma introdução, um objetivo bem definido do que a gente está falando, a gente vai ter os nossos materiais e métodos, que é tudo aquilo que vocês fizeram, né? Qual que é o grupo de estudo de vocês, qual que é a área de estudo de vocês, qual que é a espécie que vocês utilizaram, qual foi o método que vocês utilizaram, como que vocês coletaram, como que vocês analisaram. Então, tudo isso vai estar ali nesse materiais e métodos aí. Depois a gente vai para resultado, vocês vão falar tudo que vocês encontraram, mostrar quais foram os padrões que vocês conseguiram definir. Então, vocês vão mostrar para a gente agora como que os resultados de vocês se comportaram. Conseguiram responder as questões lá do início? Será que as dúvidas que vocês geraram lá no processo de escolha do tema, vocês conseguiram responder com esses resultados? A gente conseguiu, a gente notou que realmente o padrão comportamental que a gente esperava, ele acontece, e além disso, acontece mais coisas. Então, vocês responderam e ainda trouxeram uma contribuição aí. Depois a gente tem a discussão, que é um momento em que vocês vão basicamente justificar o porquê daqueles resultados, né? Vocês vão trazer o que a literatura já tem, o que já foi publicado, correlato com aquilo que vocês estão procurando, e trazer, basicamente, apoio para as conclusões de vocês, né? Trazer apoio para as considerações que vocês estão fazendo com base naqueles resultados. Então, é um momento aí de justificativas, é um momento de embasamento, realmente, dos nossos resultados com resultados similares de outros pesquisadores aí. Por fim, a gente conclui o nosso trabalho, então, ele, basicamente, a conclusão, ela traz todas as respostas que vocês delimitaram lá em cima, lá na escolha do tema. Então, aqui a gente vai jogar todas as nossas respostas relacionadas aí com o nosso processo, de desenvolvimento aí do nosso projeto científico. A gente vai ter também, para esse processo de montagem do nosso tema, alguns itens que a gente vai precisar seguir. Então, por exemplo, se a gente for... Isso aqui vai acabar assombrando vocês por um bom tempo, que é um sistema de normas que a gente precisa seguir. Todo mundo acho que já fez metodologia aí, então vocês já conhecem a metodologia. Então, se é metodologia científica, maneiras de escrita, a gente já fez uma aula sobre citações, então, como que a gente faz as citações. Então, isso daí são normas técnicas que a gente precisa seguir. Então, essa sigla aí, ABNT, ela vai estar presente para vocês aí a todo momento. Então, são normas técnicas de escrita que a gente precisa seguir. E isso vai ficar tão preso na cabeça de vocês, regras de escrita, como que eu faço uma citação, já explico o que como que eu faço uma chamada, como que eu faço uma referência, como que eu busco uma referência. Então, isso vai ficar tão preso na cabeça de vocês que, normalmente, o aluno está muito animado com o tema de pesquisa dele. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Mas, na hora de escrever, que ele bate com a ABNT, que ele percebe as normas e as regras que ele vai ter que seguir, aí trava um pouquinho. Então, aí a gente não consegue seguir para as próximas etapas, ou trava na escrita. Nossa, Edmar, não consigo escrever. Eu fiquei uma semana e escrevi um parágrafo, que ótimo. Já teve vezes que eu não consegui fazer isso em uma semana. Então, esses momentos em que a gente trava, é comum. É comum a gente travar na escrita, é algo comum, é algo que vai acontecer e que acontece normalmente, que a gente tem que pular. A gente tem que passar por essas etapas aí. A gente não pode simplesmente desistir no primeiro momento, não. O que são essas citações? O que é? A gente, quando está escrevendo o nosso trabalho, ou quando a gente está lendo para escrever o nosso trabalho, a gente precisa se embasar na literatura. A gente precisa ir atrás da literatura e, a partir disso, a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. Então, o que vocês vão fazer, basicamente? Vocês escolheram o tema de vocês, vocês vão na literatura buscar o que já tem descrito sobre o tema de vocês e sobre as perguntas de vocês. Então, a gente já tem que saber, basicamente, o que já está acontecendo, para, a partir disso, a gente poder seguir aí no nosso processo de escrita. O que são essas citações?
É você, basicamente, a partir do que você leu, a partir do que você encontrou aí na bibliografia, você montar o seu texto. Então, o seu texto ele vai ser basicamente construído com base naquilo que já foi estabelecido. O que já foi feito, por exemplo, pela pesquisa básica ou pela pesquisa aplicada. Então, a gente vai ver que as duas aí já vão contribuir para a gente, já vão mostrar para a gente maneiras da gente conseguir seguir com o nosso projeto. Então, a nossa introdução, se a gente precisar de um referencial teórico, que seria um conjunto de informações sobre o nosso tema, se a gente já precisar, se o nosso modelo de trabalho precisa disso, ele é todo construído com base no que a gente já tem pronto, com base no que a gente já tem aí descoberto dentro da literatura. E a gente precisa ler, a gente precisa saber do que está acontecendo aí. E isso é feito por meio das citações, que é basicamente eu retirar essa informação que está presente na literatura, lançar para o meu trabalho, mas eu preciso dar os créditos para quem descreveu esse conhecimento. Eu preciso dar os créditos para quem conseguiu delimitar aquele conhecimento, descrever aquele padrão, aquela pessoa que encontrou aquele resultado. Então, tudo isso aí a gente vai utilizar, a gente vai desenvolver a partir do que a gente tem na bibliografia aí. Como que eu vou achar uma citação interessante através da referência? Porque quando eu jogo a referência no Google Acadêmico, só aparecem mais citações do mesmo trabalho. Isso é problemático mesmo. Para facilitar, para quando a gente for jogar isso lá no Google Acadêmico, não joga referência, sabe? Você joga palavras-chave desse teu tema. Então, por exemplo, se você está procurando, se você está com uma referência aí, um artigo qualquer aí, e você quer mais referências sobre esse tema desse trabalho, você dá uma olhada lá no resumo dele, que tem alguns descritores, que são as palavras-chave. Se você pegar aquelas palavras-chave ali e jogar aquelas palavras-chave no Google Acadêmico, você consegue pegar todos os trabalhos publicados que utilizam aquelas palavras-chave no corpo do seu trabalho. Então, você vai conseguir agora filtrar bastante. Você vai filtrar novos trabalhos para você olhar e que sejam relacionados com os descritores que você lançou. Então, isso facilita bastante. Ou, agora, se você não tem um descritor, se você ainda não tem um trabalho, você está procurando o primeiro, então você pega o tema geral, pega o seu tema central, joga ali no Google Acadêmico e busca. E vê o que está aparecendo ali. Se for coisa de site, não lê não, sabe? Lê para ver o que é, para trazer conhecimento, mas tenta não usar, não. Vamos pegar coisas conhecimentos que já foram publicados, conhecimentos que já estão bem definidos ali, pegar tese, pegar dissertação, pegar TCC, só dar uma olhadinha aí para ver se é o TCC pronto que está ali. É muito comum a gente ver pedaços de TCC na internet, então tem que saber filtrar isso daí, porque talvez é algo que nem foi corrigido ainda e a gente não está sabendo. Mas dissertações e teses já tem uma confiança maior, e se for algo publicado, melhor ainda. Então, vamos tentar fazer a busca dessa maneira. As citações aí, a gente vai fazer, então, com base no que a gente está vendo com os outros autores, com base no que a gente está conhecendo, com o que a gente está lendo, com o que já foi publicado, e a gente vai trazer esse texto para a gente, trazer essa informação para a gente, e dar os créditos para aquele autor. E as maneiras que a gente tem de realizar isso é fazendo a citação. Então, eu citar o autor. Então, eu vou citar aquele autor que está chegando. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de citação aí, que seria a citação direta, a indireta e a citação de citação. Então, a citação direta é uma cópia. Não vou fazer, não. Vamos fazer quando é alguma lei que a gente está citando, quando é um conceito extremamente complexo, quando é algo que não dá realmente para a gente poder reformular, que a gente consiga interpretar aquele conhecimento. Então, nesses momentos, a gente usa a citação direta aí. Mas o que a gente vai utilizar realmente é a citação indireta. A gente só está dando nome para algo que a gente sempre fez. A gente só está dando nome para algo que a gente já sempre realizou aí. O que é a citação indireta? Você lê alguma coisa,
você lê determinado conhecimento e escreve, basicamente, a sua interpretação sobre aquilo, tomando muito cuidado para você não fugir daquele conhecimento. Porque você tem o quê? Você tem que interpretar, você tem que reescrever aquele material, mas você não pode, de maneira nenhuma, fazer com que essa sua escrita perca o teor do conhecimento, perca o teor da informação. A informação ela não pode ser perdida no seu processo de escrita. Então, a gente tem que tentar reescrever esse processo, trazer a sua interpretação para essa citação indireta e não perder o conhecimento que está nela. É comum, quando a gente está conversando, a gente só ir lá nos sinônimos do Google e trocar só as palavras por sinônimos, só para você ficar diferente da informação original. Não deve fazer isso, mas num primeiro momento, se isso traz uma certa confiança, se isso melhora o seu processo de escrita, tá, você faz, mas a gente tem que tentar, basicamente, trazer a sua interpretação, trazer a forma como você está vendo sobre algum item aí e trazer a sua interpretação, escrever a forma como que você conseguiu interpretar aquele conteúdo. Isso na nossa citação indireta. E a citação de citação já é algo que a gente evita usar a todo momento, né? Que é o nosso processo em que, por exemplo, tem a pessoa 1 que quer fazer que está escrevendo o seu projeto. Aí ela leu alguma coisa no trabalho da pessoa 2. Nossa, olha aqui, isso daqui é bacana, eu posso usar no meu trabalho. Só que essa informação não foi a pessoa 2 que escreveu. A pessoa 2 citou isso no trabalho dela do que ela leu da pessoa 3. Eita! Então, o conhecimento foi produzido pela pessoa 3, esse conhecimento veio para o trabalho da pessoa 2, porque ela leu e interpretou e escreveu. E agora a pessoa 1 aí, que a gente, vai ler isso daqui e vai reescrever novamente. Se a gente faz isso, nesse processo de interpretação da informação, ela pode ser perdida, que é o exemplo do telefone sem fio. Então, tem uma fileira aí de 50 pessoas. Eu vou e falo uma coisa no ouvido da primeira e vai passando para todas as outras aí. Quando chegar lá no fim, as chances da informação ser completamente diferente do início é muito grande. Então, fazer citação de citação, a gente faz em casos extremos. Basicamente, o mais interessante aí para a gente é achar a fonte principal, achar a fonte inicial dos nossos dados, a fonte inicial aí da nossa informação. E, a partir disso, a gente fazer uma citação indireta. Então, isso é o preferencial. Edmar, então quer dizer que não pode usar citação direta e citação de citação? Pode usar. Mas a gente já tem que imaginar que o teor da informação ele pode ser perdido. A qualidade do seu texto ela acaba caindo um pouquinho aí se você utiliza muito desses artifícios. Então, a ideia é a gente estar trabalhando principalmente aí com a citação indireta. A gente, depois que a gente já sabe o que a gente vai fazer em termos de tema, a gente já definiu as nossas dúvidas, a gente já sabe qual que é as perguntas que a gente quer responder, a gente já estabeleceu muito bem a citação que vai usar, a gente já tem um apanhado de trabalhos, de outros artigos para a gente utilizar no nosso trabalho, a gente já está com todas as ferramentas aí. O que a gente tem que fazer agora? Abrir um arquivo do Word e começar. E é aqui que trava. Então, a primeira coisa que a gente faz, e que nunca vai ser igual, a gente, pelo menos para mim, né? Não sei para outros pesquisadores aí, eu preciso, no mínimo, ver o título. Eu preciso ver o título. Eu preciso que o título esteja pronto. Mesmo que ele vá mudar ao decorrer do processo, mas o título precisa estar ali. Então, eu gosto que a gente defina o título, depois que já pesquisou bastante, depois que já sabe o que vai fazer, depois que já definiu as perguntas, que já leu muito sobre o tema. Então, vamos definir o título agora, vamos colocar o que você tem que fazer. Você já definiu seus objetivos, você já sabe o que você vai buscar, então vamos agora escrever o título. Essa escrita do título aí, a gente tem que tentar fazer com que ela seja o mais breve, o mais objetivo, o mais rápido possível. A gente
existem apresentações em que a gente faz a apresentação apresentação dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. E são projetos que a gente apresenta em forma de banner, a gente tem os corredores com os banners ali. Se você está passando por esses banners aí, você tem que parar para conseguir ler o título de um trabalho, porque o título está ruim. Então, a gente tem que ser um título rápido, um título curto, que já consiga transmitir a informação de uma maneira bacana. Tem uma tendência muito, muito legal agora, que é de jogar o seu resultado principal, jogar o seu principal achado realmente já no título. Então, você já joga o seu título aí, já joga a sua informação mais importante aí no título, porque você já chama o leitor de uma forma muito mais eficiente para que ele tenha interesse de ler o seu trabalho. Então, isso já é bem bacana. Mas, no início, vamos fazer, como a gente ainda não tem resultado, vamos fazer o nosso título de uma forma clara, de uma forma rápida, e que consiga realmente mostrar o que o nosso trabalho vai fazer, o que vocês vão estabelecer no trabalho de vocês. Quem que é o autor? Quem que é o autor do trabalho aí? Quem que são os principais, as principais pessoas que vão trabalhar e que vão desenvolver e que vão ser autores dos trabalhos de vocês aí? Normalmente, a pessoa que está escrevendo, certo? Vocês, e o orientador que está associado. Normalmente é isso. Só que nem sempre é isso. Por exemplo, eu estou orientando vocês agora. Aí eu falo assim, gente, olha, eu estou orientando vocês, mas na hora de publicar o artigo, eu vou trazer mais 500 pessoas aqui e colocar nesse daqui também para poder dar uns pontinhos de currículo aí para todo mundo. Basicamente uma formação de quadrilha acadêmica. Você lançar pessoas que nem contribuíram para aquele trabalho ali, para enviar para uma publicação e aquilo ser levado ali. Correto não é? Acontecer, acontece demais, todo dia, toda hora. Então, a gente tem esse processo de inclusão de autores que nem sempre contribuíram para o trabalho. Você tem que saber o seguinte, é autor do trabalho quem contribuiu para definição daquele conhecimento. Então, a pessoa fez análise estatística do meu trabalho. Isso foi suficiente para eu conseguir realizar, para eu conseguir publicar, para eu conseguir desenvolver aquele conhecimento? Sim, essa pessoa é autora. Mesmo que a contribuição dela tenha relacionado apenas, falar apenas vai ser uma coisa gigante, mas apenas com a questão das análises ali. Então, ele é autor do trabalho. Então, a gente tem que começar a ver, obviamente, tem uma escala de primeiros autores, por aí vai, mas se contribuiu para o trabalho, em termos da produção do conhecimento, aí essa pessoa configura também como autor. Agora, se é alguém totalmente longe do trabalho de vocês, aí é algo mais pessoal, né? Então, eu não vou fazer isso com vocês, eu não vou trazer gente de fora aí para incluir no trabalho de vocês. Da mesma forma que, se eu fizer, vocês podem não aceitar. O trabalho foi uma proposta de vocês, foi algo que vocês criaram, mas aí vai dar consciência de cada um, tá? Como cada um trabalha aí com esses itens. A gente vai ter aí um resumo do nosso trabalho. O resumo, ele basicamente é o mini trabalho de vocês. Então, é você resumir todos os itens do seu trabalho e lançar no resumo principal. Então, nesse resumo vai ter um item de introdução, vai ter objetivo, vai ter método, vai ter resultado principal, vai ter conclusões. Então, tem tudo isso aí dentro do resumo. Na verdade, essa é a estrutura do resumo. Então, a gente pega um resumo e tenta identificar isso. O que é contextualização, introdução, onde é que está o objetivo, cadê o método, cadê o resultado principal, cadê uma conclusão. Vocês conseguem ver tudo isso em um objetivo bem escrito. Então, isso tudo aí a gente consegue observar quando a gente está escrevendo, quando a gente está compondo um texto. Para o nosso projeto aí, a gente vai ter que responder, a gente vai ter que estabelecer alguns itens. A gente precisa saber, para o nosso trabalho aí, qual que é a fronteira do conhecimento. O que é isso? Olha, eu sei um monte de coisa sobre microbiologia, só que quando chega aqui, isso é o limite, eu não sei de mais nada aqui. Eu sei de microbiologia de solo. Sei de microbiologia de solo até aqui.
mas eu não sei, por exemplo, como que a temperatura influencia na microbiota de solo. Tá, coisa aleatória. Então, como que eu sei todas as bactérias e grupos microbianos que estão presentes no solo, mas eu não sei qual é a influência da temperatura sobre eles. Essa é a fronteira. Então, a fronteira do conhecimento é o que eu não sei, certo? Até onde o meu conhecimento está indo. Então, ele vai até aqui. Daqui para lá, são coisas que eu preciso descobrir. Então, é interessante que o nosso trabalho esteja aqui, na fronteira do conhecimento. Então, a gente está tentando avançar essa fronteira mais um pouquinho. Está tentando descobrir mais alguma coisa sobre esse item. E isso a gente dá através da nossa pergunta, através da nossa proposta, através da nossa hipótese, por aí vai. A gente começa o nosso trabalho aí com a introdução. Então, a introdução do nosso trabalho, ela seria basicamente uma contextualização do que a gente vai fazer. Então, vou trazer informações que, a partir dessas informações, quem está lendo já consegue ter uma ideia do que você vai estabelecer, sem saber o que você vai fazer ainda. Então, ele consegue... eu estou falando de microbiologia de solo. Então, a minha introdução, ela vai falar um pouco, principalmente, sobre o solo, sobre os micro-organismos presentes no solo, vai trazer um pouco do seu problema. O seu problema é não saber por que em áreas quentes a diversidade microbiana cai. Estou chutando esse negócio aqui. Então, essa é a sua pergunta. Então, vocês começam a falar sobre as interações que a microbiota tem com o ambiente físico no geral, com o meio abiótico. Então, a gente está contextualizando para chegar na nossa pergunta. Assim, a proposta desse trabalho é elucidar os motivos relacionados com as variações de temperatura e a diversidade, ou a riqueza, ou a abundância de grupos microbianos. Então, a gente contextualiza para conseguir lançar na nossa pergunta ali no final. Então, é isso que a gente está tentando fazer com a introdução. Existe introdução que é grande pra caramba, introdução que em 3, 4 parágrafos já consegue mostrar o que vocês têm, já consegue falar o que vocês vão fazer. Toda introdução, ela precisa seguir um modelo de pirâmide invertida. Então, a ponta da pirâmide está para baixo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conhecimento de vocês vai afunilando. Aqui em cima, a gente tem o conhecimento geral, que a gente sabe no geral. E a gente vai afunilando até chegar lá embaixo, que é o objetivo de vocês. Lá é muito específico. Então, a introdução segue esse padrão de pirâmide invertida. A gente vem do geral e vai descendo até o específico, que é a pergunta de vocês. Então, para a escrita, a gente tem que tentar realizar essa estrutura, tentar realizar esse padrão de escrita aí. Quando a gente chega nos materiais e métodos, aqui vocês vão falar qual que é o organismo de estudo, se for animal ou planta, qual que é a área de estudo, talvez você não está falando em si de um organismo, mas de uma área, de uma condição de uma área. Ou você está falando de uma ferramenta, ou você está descrevendo um comportamento da sociedade. Você está... é muita coisa que a gente pode fazer, né? Você está tentando montar um modelo matemático para responder alguma coisa. Meu Deus. Não, isso não. Mas, enfim, a gente tem que achar maneiras, a gente tem que mostrar nos materiais e métodos o que exatamente você está procurando. Então, eu estou procurando qual que é a influência da população humana próximo de nascentes. É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é a riqueza de espécie de anfíbios de uma área. Eu quero saber como que a população se comporta frente a uma diversidade social. Eu quero saber como que o padrão de distribuição de uma espécie, o padrão de distribuição de grupos bacterianos ocorre dentro de um determinado ambiente. Então, vocês vão mostrar nos materiais e métodos aí exatamente quem que vocês estão pesquisando. Então, qual que é o organismo de estudo, qual que é a área de estudo, qual que é o grupo que vocês estão estudando, o que vocês estão procurando. Então, aqui é o momento de vocês mostrarem o que vocês vão fazer. Qual que é a ferramenta que vocês vão utilizar? Levantamento? Está usando armadilha? Levantamento? Está indo lá mostrar?
você está observando o comportamento. Como você está fazendo isso? Você está filmando? Você está observando no momento do comportamento ocorrendo? Em termos de levantamento. Você está indo lá e fazendo amostragem em questões com plantas, aí. Você está levando o organismo para o laboratório e está testando isso em condições de laboratório. O que você está fazendo? Então, qual que é a ferramenta que você vai utilizar? Qual que é o meio que você vai utilizar para desenvolver esse trabalho aí, para desenvolver esse item? Quero ver a densidade estomática de grupo de plantas em determinada condição. Opa, então tem que fazer a amostragem, ir para o laboratório e medir taxa estomática. Então, é isso que eu vou fazer, medir densidade estomática. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Então, a gente vai estar basicamente aí mostrando o que a gente vai fazer, estabelecendo o que a gente vai fazer a partir de uma ferramenta. Qual vai ser o procedimento? Como exatamente que essa ferramenta vai funcionar? Como que esse projeto de vocês vai ser desenvolvido? Eu vou fazer determinadas amostragens, eu vou fazer 5 amostragens, 5 coletas, 10 coletas, 50 coletas. Eu vou ver a densidade de folhas, a densidade estomática das folhas em 10 amostras diferentes de uma área qualquer. Como que você vai estabelecer aí o seu procedimento, as suas amostragens aí, como que a gente vai fazer? E por último, a análise de dados. Depois que vocês fizerem todos os processos de coleta, vocês vão pegar esses dados e vão fazer o que com eles, sabe? Como que vocês vão mostrar esses resultados? Vocês vão fazer um teste estatístico para poder me falar que realmente determinada coisa é maior que a outra, ou vocês vão usar um dado estatístico para me mostrar que algo é diferente de outro, vocês vão usar gráficos para mostrar como que os dados de vocês se comportam, vocês vão trazer tabelas de como o processo, os dados de vocês estão se comportando e como vocês encontraram. Então, maneiras que vocês vão me mostrar de como os dados de vocês foram analisados. E isso tudo vocês vão jogar no tópico de resultado. Então, no resultado, vocês vão descrever realmente tudo que vocês encontraram, vocês vão estabelecer os padrões que vocês notaram a partir da análise. Então, vocês analisaram os dados, viram os gráficos, viram que as espécies, ou que o comportamento, ou que o processo, ou que o evento fisiológico, não sei, o que vocês estão pesquisando aí. Como que aquilo se comporta, se existe um padrão para a gente seguir, para a gente poder escrever a respeito dele. E é nos resultados que a gente faz isso. Para o evento aí de discussão, vocês vão trazer o que vocês já têm aí na bibliografia e vão conseguir respaldar com o trabalho de vocês. Vocês vão basicamente trazer o que a gente já tem de conhecimento e isso vai agregar ao trabalho de vocês, basicamente justificando o motivo daqueles padrões estarem acontecendo, ou vocês vão propondo explicações do porquê que aquele padrão ocorreu daquela maneira, por que aquele padrão de espécies ocorreu, o que vendo a bibliografia e a partir das suas amostragens, o que você pode concluir sobre a distribuição daquelas espécies ou sobre o processo que está ocorrendo com esses indivíduos. Então, a discussão é o momento em que você realmente discute, em que você justifica, em que você mostra o porquê que seus dados se comportam daquela maneira. Depois disso aí, já foi a discussão. Depois disso, a gente vai ter o nosso evento aí de conclusão, em que vocês vão pegar as conclusões do seu trabalho, só que para isso, a sua discussão tem que estar fechada. O que é uma discussão fechada? Lá na introdução, vocês escreveram objetivos. Vocês escreveram objetivos que vocês vão atingir. É interessante que a sua discussão, a sua conclusão, ela esteja casada com os objetivos. Por exemplo, quando eu estou numa banca, estou lá numa banca de TCC, o que eu faço? Eu leio o objetivo, eu leio o objetivo do trabalho, né? Essa pessoa fez isso, falou que ia fazer isso, isso e isso. 3 itens. Agora eu vou lá no resultado de discussão dela e procuro a resposta, eu procuro os resultados para os 3 itens. Beleza, ele respondeu os 3. Vou lá na discussão. Ele discutiu os padrões de distribuição dos dados apenas para 2. E um ficou perdido aqui. Opa, deixa eu anotar isso daqui que eu vou questionar ele no dia da apresentação. Aí agora eu vou lá na conclusão e vejo se ele está respondendo os 3. Chegou lá na conclusão e ele respondeu só 1. E nem foi e foi esse último aqui que ele deixou perdido. E esses 2 aqui ele nem entrou. Então,
a gente vai ver que tem um problema de escrita, a gente vê que tem um problema de estrutura de trabalho. Não é que o trabalho está ruim, não é que o trabalho não funcionou. Não, é só a maneira de escrever acabou deixando esses objetivos ali. Talvez ele fez o trabalho, a pessoa fez o trabalho e conseguiu realmente responder todos eles. Só que da maneira que escreveu não ficou claro. Aí a gente vai e pergunta no momento da banca e a pessoa responde para a gente tranquilamente. Por quê? Porque ela fez o trabalho aí. Então acaba que facilitando bastante aí esse processo da arguição, né, de responder essas questões aí. Se você fez o trabalho, basicamente, aí você pode ter alguns problemas de erro de escrita, de erros de estrutura de escrita. Isso acaba passando, não tem como, passa. A gente fica tanto tempo com aquele trabalho na cabeça que o erro está ali, pode ser mínimo, o erro está ali, você lê e não consegue perceber. Mas uma outra pessoa lendo, uma outra pessoa te ajudando, e você acaba passando por essa etapa sem grandes problemas aí. Então, aí no nosso evento aí de resultado e discussão, se a gente vai utilizar gráficos, figuras, tabelas, isso é algo que vocês vão definir com o orientador de vocês, tomando cuidado aí para não ter repetição. Por exemplo, vou escrever quais foram as espécies e o número de indivíduos de cada uma delas no texto. Aí vocês vão colocar uma tabela que tem as espécies e o número de indivíduos. Para quê? Você já falou isso no texto. Ou então não fala no texto, deixa na tabela. Então, tomar cuidado com essas repetições de informação. Então, se já lançou a informação, segue para a próxima. E vai para a próxima. Então, tem uma ideia muito errada de que artigo bom é artigo grande. Pelo menos para quem está começando. Artigo bom é artigo curto. Artigo bom é artigo que traz a informação de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente e completa. E que não fica trazendo informação só para rodear aquele texto. Então, comece a pensar dessa maneira. Nossa, a gente vai entregar o TCC não sei que dia, e o meu TCC só tem 50 páginas, e o TCC do fulano de tal, lá da instituição não sei o quê, tinha 113. Meu trabalho vai ser reprovado. Meu Deus, sabe? Tem isso é muito comum. Essa comparação de número de folhas, isso não quer dizer nada. Eu posso escrever 113 folhas aí com uma informação merda. Opa, posso falar merda? Acho que não, mas enfim. Vocês tem um texto muito grande aí e talvez não traz a informação de uma forma eficiente, e o texto curto aí de umas 20 páginas consegue trazer a informação de uma maneira bem bacana e de uma maneira bem mais rápida e básica e que consegue responder tudo que a gente precisa aí sem estar enchendo esse texto aí, enchendo esse arquivo de conteúdos aí. Então, por fim, a gente tem a conclusão, em que, basicamente, ela vai responder a todos os seus objetivos. Então, você vai estar concluindo tudo aquilo que você estabeleceu, tudo aquilo que você criou. E a conclusão agora, ela traz um apanhado geral, né? Um apanhado geral daquilo que você fez. É comum a gente ter nas conclusões já uma proposta de novos trabalhos. Surgir algumas dúvidas, você lançar ali no finalzinho da conclusão, o que pode ser elucidado através de outras pesquisas, utilizando X. Então, você acaba trazendo novas propostas ali na conclusão. É comum vocês verem isso daí. Por fim, a conclusão, ela traz aquela pirâmide, lembra da pirâmide invertida que ocorre lá na introdução? Agora, aqui, a pirâmide ocorre da maneira certa. Então, eu começo do geral, eu começo do específico aqui em cima, então eu falo do meu resultado e vou jogando para o geral. Então, agora eu vou encerrar a minha conclusão falando sobre itens gerais, talvez trazendo novas perguntas para a gente poder responder em um outro momento, ou para quem está lendo poder responder, mas você começa bem específico ali e vai ramificando para o geral do trabalho de vocês. Gente, por hoje a aula é isso. Então, a gente viu aí os aspectos básicos aí para a gente poder escrever o projeto de vocês, o TCC de vocês. Qualquer dúvida aí, vocês entram em contato comigo e a gente tenta estabelecer o trabalho de vocês. Certinho, gente? Boa noite. A aula vai ficar disponível para vocês, então quem não entrou aí, vocês mandem o link, eu vou mandar o link no portal, vou mandar o link nos grupos aí, e vocês vão assistir depois aí, podem assistir quando
precisar de uma palavra a respeito aí do projeto de pesquisa. Qualquer coisa, só me chamar lá, gente. Então, tchau, boa noite.